Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Leonardo Máximo, eu sou coordenador regional do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo do IBDD, aqui em Minas Gerais, e estamos aqui juntos para ter mais um encontro desse novo projeto do IBDD, que é essa integração das lives com as colunas que são publicadas 2 vezes por semana na coluna do IBDD, no site do IBDD. Né? Então, relembrando, né, que a gente agora tem essa sistemática, por meio da qual, nas segundas e quartas, os membros e membras do IBDD publicam artigos na coluna no site do IBDD, e nas terças e quintas a gente tem então a oportunidade de bater esse papo com os autores, com as autoras, de fato um papo informal, sobre a visão deles e delas, sobre o detalhamento da visão deles e delas acerca desses artigos. Né? Então, lembrando, segundas e quartas, artigos publicados, terças e quintas a gente tem as lives. Né? Sempre lembrando que as pessoas que podem escrever e que podem publicar artigos são membros e membras afiliados. Né? Hoje a gente vai ter a alegria aqui de bater um papo justamente com uma pessoa que é muito querida de todos, coordenador, um longo currículo, daqui a pouquinho a gente fala do currículo, mas enfim, coordenador regional do IBDD no estado de Goiás, que é o nosso amigo Bellini Barros, que escreveu um artigo excelente sobre o projeto de lei número 2125 e a redução da cláusula compensatória desportiva. Então, daqui a pouquinho o Bellini vai mandar aqui uma solicitação para estar aqui conosco, já mandou, já vou adicioná-lo aqui no bate-papo. Boas-vindas a ele. Estou vendo aqui, enquanto ele entra, uma série de amigas e amigos nossos, nosso presidente do IBDD, Leonardo Andreotti, uma série de diretores, nosso amigo Caio Medawar, vários outros membros e membros, e aqui está conosco a Fera, nosso autor da noite de hoje, um amigo querido, Bellini, que é, mais uma vez, membro filiado ao IBDD, coordenador do IBDD em Goiás, membro do Conselho Deliberativo da SBDD, da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, coordenador do curso de Direito do Instituto de Direito Contemporâneo, procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Fisiculturismo, enfim, e um grande amigo além de tudo. Bellini, bem-vindo, que bom estar aqui com você hoje. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos. Tudo bem? Quem tem amigo tem tudo, né? A gente sempre brinca. Primeiramente, agradecer ao presidente, né? Leonardo Andreotti, né? Agradecer ele sempre, primeiro por ter convidado, né? A participar do IBDD, né? Ele que é sempre um entusiasta, né? Do direito esportivo, né? Ele que me carregou e teve essa coragem, né? De me levar tão novo para o IBDD, né? E como coordenador, primeiro como partícipe, né, e depois também como coordenador aqui em Goiás, né, a gente vem fazendo um trabalho, e agora como colunista também, né, e estou à disposição de vocês, né, à disposição do IBDD, para a gente falar um pouco sobre esse projeto de lei, um pouco sobre o que é essa surpresinha aí. Claro, claro. E é interessante você fazer o comentário sobre essa dinâmica nossa, né, do IBDD, Sim, lembrando sempre que justamente a ideia do IBDD é ser essa grande comunidade de construção de conhecimento, sim. de partilha desse saber jurídico, né? O direito esportivo certamente é uma das áreas mais candentes do direito, ele está em franca construção e reconstrução meio que diária, né? Grande abraço ao amigo Milton Jordão, esteve aqui conosco na terça-feira. Exatamente. E aí, justamente, a existência do EBDD e das comunidades jurídicas em que a gente possa discutir com qualidade, com profundidade, os assuntos que nos interessam a essa comunidade jurídica como um todo, é justamente muito salutar. Quer dizer, nada melhor do que poder trocar essas ideias aqui, do que poder fazer com que a construção desse conhecimento aconteça em inúmeras mãos. Né? Isso dito, Bellini, e sem mais delongas, a gente vai falar realmente sobre o assunto sobre o qual você se debruçou, que eu considero de enorme relevância, é um excelente artigo. E para começar assim, dá para a gente, por favor, uma linha geral. O que é esse projeto de lei 2125 de 2020? Do que ele trata? Quais são os temas abordados ali? Faz um overview dele para a gente, por gentileza. Bom, o projeto de lei, o Léo, se me permite, eu vou te chamar de Léo, né? Deve. Todo mundo me chama de Léo. A não ser minha mãe, quando eu era criança, ficava brava, me chamava de Leonardo. Tá Mas certo. fora isso, por gentileza. Senão fica até estranho, né? Então, o projeto de lei 2125, ele é do deputado Arthur Maia, né? Ele é da Bahia, do DEM da Bahia. Apesar de que na emenda dele, ele vem tratando que é suspensão dos pagamentos da dívida do Profut, ele fala também da suspensão do recebimento dos valores da Time Mania, ele trata, coloca algumas coisas, e no finalzinho ele fala que é da suspensão
dos efeitos do artigo 31 da Lei Pelé e coloca também ao final o artigo 3º do 28 da Lei Pelé e não trata na ementa da inclusão do 30A da Lei Pelé e também não coloca lá a revogação do artigo 57 da Lei Pelé. Isso é ementa, né? Mas, no geral, e o que foi tratado, né, assim, o grande chamariz desse projeto de lei realmente e a justificativa dele seria a suspensão, né, do parcelamento das dívidas dos clubes com o Profut, né? A justificativa dele é que com a pandemia houve uma queda drástica da receita dos clubes, isso é inegável, com certeza, né? Os clubes... não vou discutir se a dívida dos clubes é anterior à pandemia ou não, acho que isso não é uma discussão que cabe, é que a receita caiu, né? Então é um projeto de lei que nesse sentido cabe a discussão e é nesse sentido, só que além dessa pauta, outras coisas foram colocadas, né? Então, assim, ela visava a suspensão dos pagamentos, além da suspensão dos pagamentos, e o que ele justificou, falou, olha, nós temos que suspender os pagamentos do Profut, além da suspensão, tem que dar o desconto de 50% dos juros quando for retornar os pagamentos, etc. E assim, agora, como os valores da Time Mania, ele é usado para debitar e pagar os valores do Profut. Então, como vai haver a suspensão dos pagamentos, esses valores da Time Mania têm que vir para os clubes. Faz sentido, eu acho até que também esse valor da Time Mania, como viram uma fonte de receita para os clubes nesse momento, também acho que é viável. Então, um projeto de lei que até certo momento faz sentido e ele vem discorrendo. Mas aí, em certo momento, ele começa a entrar numa seara que, a meu ver, assim, e ele começa a tratar da lei trabalhista. Ele vem e ele trata também da suspensão do artigo 31 da Lei Pelé, né, que trata que ele já entra numa rescisão do contrato especial de trabalho desportivo, porque seria a falta do recolhimento do FGTS e o INSS durante a pandemia. Ok, a gente está falando de algo provisório, né? Então, e também nos próximos 180 dias, bom, mesmo que seja provisório, é algo bem polêmico, Leonardo, provisório, mas muito polêmico, e aí ele entra no tema que é o que eu escrevi também, que seria a redução da cláusula compensatória, né? Que é a modificação do parágrafo 3º do artigo 28 da Lei Pelé, que é a redução de 50% da cláusula compensatória. Não vou entrar no tema ainda, não vou falar da redução. E ele também fala da inclusão do artigo 30A durante 2020. Eu achei muito legal, não ainda adentrando totalmente e nem colocando pontualmente se é isso, se tem que ser dessa forma, se é dessa forma, se não seria melhor uma medida provisória, que acho que seria mais rápido, mas o 30A fala dos contratos de trabalho de 30 dias, né? Dos contratos de trabalho em 30 dias, porque até para pontuar para alguns que talvez não conheçam o contrato especial de trabalho desportivo, o prazo mínimo de 3 meses e o prazo máximo de 5 anos. Então, nesse momento de pandemia, em discussões se é possível renovar contratos, se é possível dar continuidade aos contratos, os contratos que foram suspensos ou não, se dá continuidade ou não. A verdade é que nós estamos com tudo parado, né? E, por exemplo, os campeonatos regionais se encerraram, né? E tem contrato que acabou, e tem clubes que estão sem atletas e não sabe se volta, quando volta e o que vai acontecer. E, por exemplo, aqui em Goiás, há um exemplo bem simples. Para acabar a primeira fase, Leonardo, faltam 2 jogos. Por exemplo, se for jogar quarta e domingo, tem clube que, para fazer um contrato, o mínimo ele precisa contratar por 3 meses. Como que ele contrata um time inteiro para 3 meses, se ele só vai fazer 2 jogos? Então, assim, realmente é inviável. Então, assim, o 30A, discutível, legal. E, por último, seria a revogação do artigo 57 da Lei Pelé, que ele é bem discutível também, que seria a revogação
o artigo 57 ele trata da destinação dos recursos da FAAP, né, e da FENAPAF, que isso também onera muitos clubes, né? Então, assim, todo o projeto de lei ele foi um pouco pautado em tirar um pouco, em tirar os custos dos clubes. Parece que nesse momento, mas em muitas mudanças não foram só provisórias, né? O que eu senti que, assim, se fosse um projeto de lei que para o momento, ok, mas muitas dessas mudanças, e principalmente na cláusula compensatória, que foi o que eu senti, e para mim, que, vamos dizer assim, não que me machucou, mas o que me tocou a escrever é que foi uma mudança definitiva, né? Então, assim, esses são os temas tratados pelo projeto de lei. Então, respondendo a sua primeira pergunta, É, se eu te respondi, é isso. respondeu. Basicamente é um enorme mosaico de temas, né? E, enfim, que é uma coisa meio que do legislador É, brasileiro, de às vezes colocar muita coisa numa panela só, talvez caiba a crítica ou não, vou deixar para que você faça. E antes isso me despertou uma curiosidade, mas antes disso, novamente saudar amigos e amigas que estão aqui conosco, tá? Nosso querido Dr. Gustavo Delbin, Cristiano Possídio, a Luísa Leal, Luciano Brustolini, Zé Eduardo Coutinho, Felipe Orsolini. Muito bacana ver que a comunidade do IBDD, enfim, Thiago Bresciani acabou de entrar, está todo mundo aqui junto. E justamente, Bellini, você disse aí de um mosaico, né? Uma miríade de temas tratados em uma peça legislativa só, algumas alterando aspectos da seara trabalhista, laboral, outros de uma seara mais institucional que seja. Com tanto tema dentro desse projeto de lei, por que a sua escolha de escrever justamente sobre a redução da cláusula compensatória desportiva? Quer dizer, eu faria até uma pergunta junto com essa aqui, qual é a relevância dessa cláusula e por que escrever sobre ela? Da onde que vem isso? tá certo. Bom, Leonardo, vamos lá. Primeiro ponto é que, assim, eu não concordo com um projeto de lei que ele mistura tantos temas, porque eu acho que para fazer esse tipo de votação, um detalhe que acho, para mim, que é o pior, ele está em caráter de urgência, ele pode ser votado a qualquer momento. Uhum. Então não vai ter discussão sobre os temas. E até trato mais no artigo, eu preciso trazer essas informações para vocês que no artigo eu ainda coloquei. Tá tudo tão louco nessa pandemia que enquanto eu escrevia o artigo, o Ministério da Economia soltou um decreto em que o próprio postergou as dívidas, não dos clubes, mas as dívidas em gerais da União, que aí possibilitou a suspensão dos pagamentos do Profut, que acho que vai dar uma acalmada nesse projeto de lei, porque o intuito maior era a suspensão dos pagamentos da dívida do Profut, então algumas dívidas da União foram suspensas, então vai dar uma segurada até agosto. Então, até agosto os clubes estão tranquilos quanto a isso. Então, até agosto, acho que esse projeto de lei vai dar uma acalmada. Então, assim, por que, Bellini, escrever sobre a cláusula compensatória quando nesse projeto de lei falou-se sobre tanta coisa? É porque, para mim, a cláusula compensatória, ela para mim, nunca foi justa na redação atual. Eu, como advogado de atleta profissional, eu já não concordo com ela na redação atual. Então, assim, quando eu vejo que alguém quer modificar ainda, reduzir ela e tratar, e a justificativa dele, para mim, é o pior. Porque na justificativa do deputado, e eu vou voltar ao projeto de lei para ler para vocês, Por favor. que ele não que ele me causa repulsa, porque assim, o deputado não me causa repulsa quanto a isso, e peço até desculpas se eu trato assim, porque não é quanto a isso, deputado, e peço desculpas nesse Não é sentido. pessoal. Não Não é é pessoal. pessoal, nem por mim e nem pelo IBDD, muitos. Então, assim, abram-se aspas. Com o fito de igualar o atleta de futebol profissional, volto a dizer, com o fito de igualar o atleta de futebol profissional às demais categorias regidas pela consolidação das leis do trabalho, CLT, propõe-se alterar o valor mínimo a ser pago ao atleta a título de cláusula compensatória desportiva, reduzindo-se a 50% do valor total de salários. Enfim, o que ele quer fazer?
Ele quer igualar o atleta profissional a um trabalhador comum. É tudo o que essa comunidade desportiva não prega, não entende, não estuda. Então, assim, seria pegar a Lei Pelé e rasgar. Seria pegar a Lei Pelé e rasgar, Leonardo. Então, assim, a justificativa dele não cabe, é inaceitável. A mudança pode. Tem muita gente que defende essa mudança, inclusive, principalmente os clubes. Principalmente os clubes, porque a cláusula compensatória ela é assustadora, faz com que, inclusive, eu entendo os clubes nesse sentido, de que muitas vezes você não consegue fazer uma demissão de um atleta, ela dá uma segurada, enfim, tem atletas que sentam no contrato em razão da cláusula, concordo. Mas a cláusula ela é uma segurança para o atleta, ela tem um diferencial, ela foi criada por inúmeras, tem uma história sobre a cláusula compensatória, que é por isso que eu escrevi, e é razão disso que eu vou contar. Porque o fim do passe, né, Leonardo, por que escrever sobre isso? Né? Sim, sim. Nós vivemos o fim do passe lá em 1998, e depois disso que veio a criação da cláusula penal, né? E lá tinha essa discussão entre a bilateral, se era unilateral, se era bilateral a cláusula penal, se ela valia só para o atleta, se ela valia só para o Sim. clube. E de 98 a 2011, então assim, de 98 a 2011 nós tivemos quantos anos de discussão, quantos anos que passaram por institutos, o IBDD, debruçado, quantos profissionais que passaram por isso, e estudando, e tratando, e quantos congressos, e tudo, e assim, seria assim, foram muitos anos, foram muitas pessoas que ficaram debruçadas sobre isso para simplesmente chegar um projeto de lei no meio do pior pesadelo que o mundo está passando em 100 anos, não é o nosso país. No meio Sim. disso tudo, chegar, eu acho que assim, seria aproveitador simplesmente pegar no pior momento do mundo e modificar essa cláusula. Ok, então, sim, chegou em 2011 e criou-se, né, a cláusula compensatória desportiva e a cláusula indenizatória desportiva. Foi quando se acabou a discussão entre se era bilateral, se era unilateral, encerrou a cláusula penal e, para mim, criou uma indiferença entre a indenizatória até 2.000 vezes, né? E a compensatória até 400 vezes. E, inclusive, se ele equipara, se ele quer equiparar realmente o atleta profissional ao trabalhador comum, ele teria que, inclusive, extinguir a cláusula indenizatória desportiva. Ele não entendeu isso. Ele estaria prejudicando todos os clubes. O clube de futebol que defende essa redução da cláusula desportiva para 50%, com a justificativa dele, se ele quer equiparar, na verdade, ele está excluindo a cláusula indenizatória. Porque se ele está Vai equiparando. contar isso pro clube, né? Vai falar pro clube. Mas, enfim, então, assim, essas são uma das razões que me fazem escrever sobre isso. Mas, assim, isso é totalmente prejudicial aos atletas. Não dá também para a gente entrar completamente ao tema, o Leonardo, porque assim, o artigo também está aí, né? Senão a gente também vira um monólogo, né? Eu acho que também não cabe tanto sobre isso. Mas a cláusula compensatória, assim, e a meu ver, né? E o pior de tudo, não é só isso. Ele também colocou a possibilidade, né, no projeto de lei, em a redução até 50%, né, e a possibilidade do parcelamento da cláusula, dado ao tempo de contrato que falta. Então, assim, por exemplo, se faltam 4 anos para acabar um contrato, eu posso demitir o atleta, eu só vou pagar 50% da cláusula compensatória e eu vou poder parcelar essa cláusula compensatória em 4 anos. Simplesmente, eu vou poder demitir todo mundo nesse momento. Então, assim, qualquer medida que seja definitiva nesse momento, eu acho que ela não cabe. Eu acho que, assim, Tá. qualquer medida ela tem que ser provisória e ela tem que ser conversada entre as partes, né? Não vi discussão, um projeto de lei
que corre em caráter de urgência, eu acho que uma redução sem discussão não é viável, não é saudável, né? Na verdade. Bom, é isso. Sim, sim, não, faz sentido. É curioso, né, Beline? Porque, vamos dizer, um dos grandes mantras nossos, enquanto operadores do direito esportivo, é justamente a especificidade do direito Sim, esportivo, a especificidade do contrato especial de trabalho esportivo. Não à toa é chamado especial, né? sim, Então, ao longo dos anos, quantas coisas nós não justificamos, e eu não estou dizendo que isso seja bom ou ruim, eu acho que às vezes é bom, às vezes é ruim, mas, enfim, Ahm, quantas circunstâncias, a questão de adicionais noturnos que não existem, horas extras, sim. quantas vezes a gente utilizou? Mas é a especificidade do contrato especial de trabalho desportivo. E quer dizer, isso para nós é um valor que para mim passa por algo principiológico mesmo, né? Que a relação laboral atleta-clube, ela não é uma relação laboral qualquer. Então eu acho que indo ao encontro do que você está dizendo, de fato causa estranheza, talvez na falta de uma palavra melhor, que esse tema tenha sido tratado dessa maneira. Né? Porque justamente, e aí você disse uma coisa que eu acho que é delicadíssima, se você quer equiparar ao mineiro, se você quer equiparar Um o goiano e um mineiro atleta, conversando. maravilhoso, a guerra de sotaque aqui. Se você quer equiparar esse atleta ou essa atleta que tem um regime jurídico tão especial ao trabalhador ou à trabalhadora comum, você está extinguindo também, por conseguinte, a cláusula indenizatória. Quer dizer, se você, lá desde o início, criou a cláusula penal, que depois se dividiu em duas, justamente para criar uma fonte de receita para os clubes em Exato. decorrência do fim do passe, se você está querendo equiparar, você vai equiparar peronomútil, vai equiparar, mas na parte da indenizatória vai continuar. Né? É, Então, eu vou né, equiparar só na parte que me convém. né, então é, Então, e é aí, assim, adentrando é, justamente, perdão, por favor, é assim, no adicional noturno, não vale. Na cláusula na hora compensatória, extra, vale. Na hora extra, não vale. Então, fica, né, fica é, complicado. é, vamos dizer, é um princípio seletivo, né? Sim, Nós estamos exatamente. selecionando nós estamos criando uma redistribuição dos direitos, não sei. Exatamente. Agora, você falou muito sobre timing. Então, na sua opinião, esse, além de tudo, é um momento infeliz para Sim. você tratar o tema. Né? Quer dizer, Olha, Léo, não é eu hora não de sou, mexer com isso. eu não sou contra discutir a cláusula compensatória, até porque, assim, tem dois projetos bem legais que visam mudar totalmente a lei geral do esporte. Do nosso querido goiano, Vladimir, que está no Senado, parado desde 2017. Eu, inclusive, fui várias vezes a Brasília como ouvinte. Não participei de nenhuma discussão, fui lá sentar e ouvir. E tem a da Câmara também. E então, assim, participaram os melhores juristas do país, um dos melhores juristas do país, vários outros dos melhores não foram convidados, enfim, mas vários dos melhores participaram, com inúmeras discussões, com inúmeras pessoas, com várias consultas, enfim, está travado. E de repente, no meio da pandemia, surge do nada querendo mudar Uhum, uma cláusula histórica. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu perfeito. assim, eu acho que o momento não é esse. O momento não é Tá, esse. Se fosse de forma provisória, talvez eu poderia aceitar. Mas se fosse de forma provisória, não há necessidade de um projeto de lei. Isso pode ser feito em acordo coletivo. Sindicato, clube, atleta, conversando entre si e se resolvendo. Isso é possível. Isso é possível que as partes se resolvam. Né? Acho que não há perfeito. necessidade de um projeto de lei para isso. Né? Perfeito, perfeito. Antes da gente prosseguir, mais uma vez, saudar amigos e amigas que estão aqui com a gente, a Selma Mello, o Henrique Pinto, Thiago Nicásio, Rafael Bozano, Fabrício Trindade de Souza, Isabela Gobetti, um monte de gente querida dessa comunidade, a Júlia Gelli, claro, sem a qual o IBDD nem existe, o projeto das lives nem Realmente. existe. Então, a gente está muito Obrigado, feliz de Júlia, ver. pela paciência, viu? E vamos em frente. Beline, uma vez que você considere, né, que para começar, que o momento histórico não é adequado, né, o formato não está muito adequado também, mas uma vez aprovado, caso aprovado seja, qual é a consequência que você vê disso para o atleta? Como é que isso impacta a vida do atleta na prática? O que vai acontecer? Olha, Leonardo, demissões em massa,
com certeza. Se o projeto de lei na sua integralidade for aprovado, vamos sair da cláusula indenizatória. O projeto de lei na sua integralidade. Demissões em massa. Não há possibilidade, por exemplo, da rescisão indireta, porque o FGTS não está sendo recolhido, o INSS não está sendo recolhido, e como está sendo revogado o artigo 30, então não há possibilidade de rescisão indireta em razão do não recolhimento. E isso no tempo da pandemia e nos 180 dias seguintes. Então, assim, nós estamos falando de a pandemia, pelo menos no decreto legislativo, até o fim do ano, então nós estamos falando até o meio de 2021. Uhum. Então, assim, absurdo. Né? Então, demissões em massa, FGTS e INSS estão recolhidos. Então, assim, inclusive, se o atleta for mandado embora, ele não tem direito ao FGTS. Então, assim, além dele ser demitido, ele não tem direito a algo que, bom, é constitucional. Né? Um parcelamento da cláusula compensatória, que foi reduzida à metade, né? E ainda com a sua redução. Então, assim, é perplexo para o atleta, assim, seria absurdo, né? Então, e para, assim, isso, bom, a gente está falando, são 2 cenários, vamos falar de 2 ou 3 cenários. Tem clubes de série A e B, é uma realidade, clubes de série C e D, e tem clubes que não têm série. Esses clubes que não têm série, e os atletas que eu tenho como cliente, eu tenho clientes de todas as séries e fora de série, inclusive. Esses já independem disso aqui. Com ou sem projeto de lei, eles já estão sem emprego. Não tem calendário, não vai ter, já esquece, já acabaram os campeonatos. Sim. E eles já estão sem emprego desde março. Com ou sem projeto de lei, eles já estão sem emprego e sem salário. Eles já pararam de receber no dia que parou o campeonato. E assim, eles foram liberados sem acordo, sem suspensão de contrato, sem rescisão, sem nada, sem verba rescisória, enfim, foram liberados e pronto. Sem nada. E inclusive assim, não, o dia que voltar o campeonato, esses voltam. É só isso que o clube disse. E assim, por vezes eu não sei se eu consigo julgar o clube, porque o clube também não tem zero receita. Porque a federação não ajuda, sim, a confederação não ajuda. Houve, inclusive, perdão, deixa eu voltar atrás. A confederação mandou, sim, a CBF mandou dinheiro para muitos clubes, tá? A confederação mandou, deixa eu ser justo com a CBF, que deu a ajuda a muitos clubes. Alguns clubes não repassaram aos atletas, eu tive caso, tá? E aí isso aconteceu, e eu não vou citar nomes, obviamente. Isso aconteceu no feminino, que é pior, né? Que já sobrevive, o feminino sobrevive, né? O futebol feminino sobrevive, né? Então você sabe disso. Não recebeu ajuda, então essa é uma situação. Os clubes de Série C, por exemplo, essa semana eu estava falando com um advogado de clube que ele falou, Bellini, para mim a Série C não deveria ter esse ano, porque a gente não tem cota de TV e a Série C vive de ajuda, de custo e renda. Nós vamos ter que jogar de portão fechado e sem renda, cara, a gente não consegue pagar salário. Então, assim, é melhor que não tenha. Então, é uma realidade que... Então, assim, talvez esse ano é algo que para os atletas está difícil, para os clubes também. Algo precisa ser feito diferente. E até agora eu não vi nada sendo feito diferente. Seria pensar fora da caixa? Sim, pensar fora da caixa é um termo muito batido, mas o normal já não cola mais, né? Tanto para os atletas quanto para os clubes. Né? Sim, é isso. Até o nosso amigo Gustavo Delbin, sempre com observações muito pertinentes, está dizendo aqui nos comentários. Aliás, pessoal, fiquem à vontade para comentar, para mandar perguntas. Sim. Clica nesse aviãozinho aí, partilha a nossa live com a rede de vocês. O Delbin está falando uma coisa muito apropriada, que assim, ele teme pelo futuro e ele diz que as partes todas terão de ceder. De fato, eu acho que essa tônica, né, da necessidade de que as partes encontrem, a própria FIFA, quando ela publicou no mês passado a circular 1714, ela encoraja veementemente que clubes e jogadores encontrem soluções comuns. Quer dizer, essa perda financeira ela é incontornável, ela é inexorável, não vai ter como evitar. Mas talvez seja uma questão de buscar, dentro do cenário
infelizmente, terrível que se apresenta diante de nós, maneiras em que realmente as pessoas cederão mutuamente ou relações que sejam minimamente ganha-ganha. Né? Sim, Eu até me lembrei aqui, tem um filósofo colombiano que eu admiro muito, chama Bernardo Toro. E o Bernardo Toro ele sempre fala que para a raça humana sobreviver de agora em diante, e é engraçado que ele fala isso já tem muitos anos e de repente a gente está diante de uma tragédia que não deixa de ser uma tragédia natural. Que para a raça humana sobreviver enquanto espécie no planeta, ela vai ter de trocar a inteligência guerreira, aniquiladora do outro, pela inteligência colaborativa. sim, E que isso, muito além de uma conversa bonita, é uma necessidade vital para a sobrevivência dessa espécie. Quer dizer, aqui no nosso microcosmo do esporte, de fato, e aí mais uma vez me referindo à fala do Gustavo Delbin, me parece que é vital que esses atores do espetáculo desportivo consigam engendrar um diálogo que possibilite concessões mútuas, talvez não impostas legislativamente, né? Para que a gente dê continuidade à atividade em si. Quer dizer, é importantíssimo sim, você manter o atleta, é importantíssimo você manter o clube, porque sem o clube não sim, tem o atleta. sim, sim. Assim, nenhum atleta, cliente meu, me falou assim, eu quero receber 100% de tudo, é um absurdo, enfim, todo mundo entende, todo mundo sabe, não tem ninguém Uhum. que não entende. O que acontece muito, clube que está usando também da pandemia e dívida que está vindo lá de 1900 e bolinha. Mas isso, é igual eu falei assim, isso não é tema dessa live. Vamos embora. Tá, vamos. Essa realmente dá uma live inteira. Isso é para mais de metro, vamos dizer assim. Exato. Vou só registrar também aqui a presença de amigas queridas e profundas conhecedoras da matéria, Daniele Maiolini, né, que entende como poucas Sabe pessoas de tudo. direito do trabalho esportivo, a nossa querida Luciana Lopes também. Obrigado, meninas, pela presença. Beline, eu quero voltar a mais uma coisa que você disse também. Você tinha feito referência à inclusão a um artigo 30A na Lei Pelé. Conta pra gente, a inclusão desse artigo para o contrato de trabalho para 2020, qual é a Uhum. viabilidade real disso? Como é que isso pode se operar? Como é que isso pode se equacionar em termos reais? Leonardo, só de ser provisório já é legal. Só de colocar como provisório e de ser apenas para o ano de 2020 é algo assertivo, a meu ver. Até porque, assim, como eu tinha explicado anteriormente, né, há essa necessidade, porque o contrato especial de trabalho desportivo, ele é de no mínimo 3 meses, de no máximo 5 anos. Então, a gente está falando de um contrato mínimo de 3 meses. E tem alguns clubes que vão jogar 5 jogos, 10 jogos, ou 2 jogos, ou 3 jogos. Então, assim, tem clubes que vão precisar de atletas por 30 dias, 20 dias. Então, assim, realmente há necessidade e há essa possibilidade. Inclusive, o Rio foi pioneiro, né? O presidente do TJD emitiu um parecer, eu não me recordo qual foi o documento, mas dando essa possibilidade do contrato a menos do que 3 meses, apesar de que isso na esfera desportiva, vamos se dizer assim, no vínculo Sim, sim. federativo, né? Acho que ele não interviu na área trabalhista, né? Então, assim, teria que vir uma mudança legislativa para que isso fosse possível, né? Então, assim, tá, aí a PL faz sentido, concordo. Nesse ponto, acho até que ela deveria andar sim. Até poderia ser uma medida, acho que uma medida provisória faria mais sentido, porque ela assim coloca, vai mais rápido. Uhum. E aí, o detalhe é que a medida provisória ela seria votada depois e ela poderia ficar, né? Aí seria uma mudança que não seria provisória, né? E é um risco, né? E isso para os atletas não seria viável, porque diferente do trabalhador comum, e o atleta não é um trabalhador comum, o tempo de adaptação a um clube, há necessidade sim do mínimo de 3 meses, porque com 30 dias, quando há, né, em tempos comuns, né, tem o tempo de adaptação, tem a pré-temporada, enfim, o que não acontece agora. Nesse tempo mesmo, realmente, o 30A faz todo sentido, e assim, mesmo que isso não aconteça com o projeto de lei, nós vamos precisar de algo nesse sentido,
o Brasil vai ter que se virar para ter uma redução no tempo de contrato de trabalho, para que a gente consiga realmente fazer com que o futebol volte, para os estaduais principalmente. Assim, os clubes grandes, não há razão para ter uma mudança, né, Leonardo? Agora, para os pequenos e que a coisa se resolva, para os regionais, sim, faz todo sentido, né? Sim, sim. Volto a dizer, são muitos fatores para a gente sopesar e para a gente equilibrar, dentre eles a melhor forma legislativa de conduzir o assunto e, Sim. sobretudo, como conciliar a nossa tão insensada e tão necessária especificidade da relação laboral do atleta, da atleta com o clube, com, ao mesmo tempo, a necessidade de fazer modificações que permitam a viabilidade da atividade. Né? Mais Uhum. uma vez, é importante que os clubes sobrevivam, sim, óbvio, Sim. porque sem eles não existe a prática do esporte, não existe a prática do futebol, e é importante também, é claro, que você confira ao trabalhador a dignidade que ele merece. Né? Lembrando sempre que a famosa frase tempo é dinheiro, na verdade tempo é mais que dinheiro, tempo é vida. Né? Uma Claro, vez que o trabalhador exatamente. está dispondo de parte da vida dele para aquela atividade, ele precisa ter, obviamente, o retorno digno. Então eu creio que o grande desafio para os gestores e gestoras do esporte, nesse momento, junto com a atividade legislativa também, vai ser como encontrar o caminho para que esses interesses né, eles tenham uma conversão, uma convergência minimamente justa. Né? Sim. Felizmente eu não sou gestor do esporte, porque Esse, não vai ser uma tarefa fácil. Né? esse é um momento difícil e esse peso eu também não gostaria de tê-lo sobre as minhas costas. Ontem mesmo um colega me ligou e falou, aqui que trabalha em Goiânia enfim, na prefeitura, que o pessoal está procurando eles para voltar com o futebol de base e com as escolinhas em Goiânia. Eu falei, olha, amigo, eu não consigo te ajudar em nada, porque como que você quer voltar o futebol para criança, se nem o profissional voltou? Então, assim, eu não tenho coragem de te dar um parecer, não tenho coragem de fazer nada para você, porque, assim, eu não vou colocar meu nome nisso e acontece alguma coisa, pelo amor de Deus. Então, assim, É o momento de observar, né? exatamente. Agora, Beline, bom, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso tempo, tudo que é Já? bom passa rápido, né? É a famosa história, o tempo voa quando a gente está se divertindo, né? Pois é, O tá nosso tão bom. propósito, pois é, e o nosso propósito é de fazer uma live, de fazer lives mais ágeis e tal, mas sempre a gente quer prorrogação porque a gente tem gente de Exatamente. enorme qualidade passando por aqui, escrevendo artigos incríveis. Mas eu queria também te fazer uma última pergunta aqui, antes das suas considerações finais, que é o seguinte: está circulando esse vídeo, né? Um vídeo em que os atletas comentam um projeto de lei e, enfim, como é que você vê essa questão do vídeo, da manifestação do atleta, ou seja, da parte interessada, a, a inclusão, o envolvimento dos órgãos de representação, dos órgãos de classe, de uma FENAPAF, por exemplo? Qual que é a sua visão sobre essa questão? Uhum. Bom, Leonardo, a participação dos atletas é fundamental, né? Nós tivemos um movimento anterior a esse, que foi o Bom Senso. Foi um movimento muito bacana que nós tivemos no futebol, né? Assim, grandes nomes se vincularam ao Bom Senso, né? O Paulo André, o Alex e tudo, mas foi um movimento que Sim. ele, da mesma forma que ele subiu, nós tivemos o Minaso, que esteve ligado ao Bom Senso um bom tempo. Da mesma forma que ele subiu, ele caiu também e não teve assim esse tempo de mostrar realmente a que era. O atleta ele não tende a ligar a isso, né? Ele realmente ele vai, faz o dele, ele joga e até explico por quê, porque o atleta de futebol, para os que não sabem, né, realmente ele não tem tempo para isso. A atividade dele não permite. E eu realmente estava conversando isso tempos atrás com um cliente meu que ele tinha vontade de assumir um sindicato aqui, e todo mundo me pergunta isso, mas cara, como que só ex-jogador é presidente de sindicato? Mas é porque o atual não tem condição nenhuma de estar ligado ao sindicato. Então, assim, a participação dos atletas é fundamental. Mas se você perceber, eles só participaram e fizeram esse vídeo agora porque eles também estão no meio da pandemia e estão parados em casa. Então, assim, Uhum. a participação dos atletas é fundamental. Agora, nesse vídeo em específico, e a percepção que eu tive, Bellini, pessoa física, Bellini, essa opinião, eu vou deixar muito bem claro que não é uma opinião do IBDD, é uma opinião Claro. minha, Bellini.
os atletas não sabiam o que eles estavam se manifestando. Por quê? E eu senti que foi o uso da FENAPAF. Por quê? Que em momento algum, no site da FENAPAF, em momento algum do vídeo, a FENAPAF coloca e fala do artigo 57 e da revogação dos valores que são colocados para ela. E sempre, e outro detalhe, essa revogação no projeto de lei, ele não é provisório. As taxas não são provisórias. A revogação é definitiva. Então, nós estamos falando de retirar valores, tanto da FENAPAF quanto da FAAP, de forma definitiva. Então, assim, os atletas fizeram as suas manifestações, eles sabiam que estavam reclamando sobre cláusula compensatória, isso eu tenho certeza. Eles não estão satisfeitos, atleta nenhum está. Muitos atletas vieram falar comigo, vieram reclamar, falando, que isso, Belinho, isso é um absurdo, isso é toque de caixa, como que isso acontece? Muitos clientes me procuraram, me mandaram, muitos vieram realmente falar comigo, e isso, eu fiquei muito feliz de ver que eles estavam interessados, sabe? Mas quando eu vi esse vídeo, e você pega o projeto de lei para ver, eu sinto que não foi colocado exatamente o que eles estavam. Então, sim, mas isso é uma opinião minha Belini, né? Obviamente não é a opinião do IBDD, porque realmente isso será um prejuízo muito grande para ambas as instituições, tanto a FENAPAF quanto a FAAP, porque eles vão perder uma fonte de renda muito grande. Inclusive, hoje você não registra nenhum atleta se você não pagar esses boletos. Inclusive, o boleto da FAAP, se você não pagar, famosas taxas. Condição de jogo. Condição de jogo. Você não coloca o atleta em campo se a taxa não tiver paga. Isso é um absurdo. São poucas as condições de jogo. Então, assim, se você não tiver paga, não joga. Então, assim, realmente, assim, é definitiva, mas, assim, a participação dos atletas é sensacional. A gente fica muito feliz de ver e espero que, inclusive, eles se engajem mais, mas realmente falta tempo. Enquanto não mudar e não existir outras possibilidades, mas, assim, a pandemia mostrou outras possibilidades para o mundo, né? Então, assim, eles podem participar das reuniões de forma online, eles podem se engajar de outros momentos, né? Eles podem entrar no sindicato de outras formas, eles podem participar de outras formas, eles podem se interessar mais. E, assim, é o direito deles, né? E, assim, é o que eu falo para todo atleta, a cada centavo que você deixa para trás na sua carreira, falta lá na frente, porque você tem uma carreira de 12, 15 anos e uma vida de 70, 80. Sua vida ativa enquanto trabalhador é muito pequena, próxima ao que você vive, né? Então, assim, você não pode realmente deixar passar nada do que lhe é direito. Agora, cobrar algo do que é inerente à sua profissão, isso eu não concordo, porque isso eu sou muito justo nas ações em que eu demando contra os clubes, porque eu realmente entendo como especial a profissão do atleta profissional e não invento em ação em hipótese alguma. Por isso que eu defendo a causa compensatória, por isso que eu defendo que é inerente, por isso que eu defendo que não há a comparação do atleta profissional com o trabalhador comum. Ele é completamente diferente, Leonardo. É por isso que eu venho, brigo e saio. E não invento em ação. É realmente por isso mesmo. Sim. Mas isso, acho que tá bom. Excelentes já, argumentos. Não, por mim, a gente ia ainda longamente. Se você quiser fazer alguma consideração final antes da gente encerrar, mais que bem-vindo. Não, eu acho que é isso. Acho que mas é um agradecimento a todos, a paciência, né? Também de estar conosco, né? São muitas as lives, né? Muitas as considerações, todo mundo está participando, todo mundo criando muito conteúdo, né? Acho que com relação a esse momento, a essa pandemia, acho que todo mundo tem que ter muita calma também, né? Que todo mundo tenha paciência, todo mundo cuide mesmo, realmente, cuide da saúde, cuide da mente um pouco também, tenha mais consciência, vamos ter mais tranquilidade, não há necessidade também de querer fazer tudo de uma vez só, vamos cuidar um pouco do que está dentro também, e cuidar da saúde, né, gente, que não resolve, tá bom? E agradeço, Leonardo, por estar aqui comigo, por dispor,
Agradeço ao Léo, à Júlia, que realmente teve muita paciência, está tendo conosco aí na coluna, o IBDD, a Raquel também, que toma a frente no IBDD, que faz muito por nós, tá bom? Beleza. Olha, a gente agradece enormemente. Parabéns pelo artigo, excelente, excelente reflexão. Obrigado. Obviamente, a gente sempre sai de uma conversa rica com muito mais dúvidas do que com certezas, né? Esse é um bom termômetro para saber se a Verdade. conversa ela foi rica. De maneira geral, agradecer, obviamente, a sua participação, agradecer a audiência que a gente está tendo, que está sendo muito bacana, a interação. Mandar um abraço para o nosso amigo do IBDD também, o Anderson, que eu tinha visto mais cedo e acabei não mandando um abraço para ele. Lembrando sempre, pessoal, da importância do IBDD enquanto esse espaço de construção coletiva, tá? Vale muito a pena ser membro ou membra, afiliado ou afiliado ao IBDD, a possibilidade de publicar na revista do IBDD, na RBDD, na coluna do IBDD, nos eventos que o IBDD fomenta de diversas formas. Então, a gente quer, mais uma vez, deixar aqui o convite para que as pessoas cada vez mais juntem-se ao Instituto, fortaleçam o Instituto para que a gente, dessa forma, fortaleça a comunidade justa esportiva e o mercado de uma maneira geral. Né? Isso dito, mais uma vez, Beline, muito obrigado pela participação. Pessoal de casa também, muitíssimo obrigado. E na terça-feira que vem, eu já não vou estar mais aqui, vai ser outra pessoa que vai estar conduzindo a conversa, alguém certamente mais qualificado ou qualificado do que eu. Mas às terças e quintas, 19 horas, as lives sobre os artigos publicados às segundas e quartas na coluna do site ibdd.com.br. Para dúvidas, para se tornar membro ou membro afiliado, contato@ibdd.com.br. Muito obrigado, Beline. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Eu que agradeço, Léo. Um abraço. Um abraço.